Boa noite a todos os irmãos aqui da nossa casa. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Boa noite, estão me ouvindo agora? Um problema técnico do usuário, né? Eu também tive um problema técnico aqui agora. Agora sim. Boa noite a todos. Que bom estar aqui reunidos virtualmente com cada um. Agradecer a oportunidade da Casa Espírita Nosso Lar, que sempre abre espaço para que a gente possa ter momentos de reflexão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante denominado o dever. Para que a gente possa oportunizar esse momento de reflexão, nós iremos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel, Psicografia Franciscana de Xavier, do livro Fonte Viva, e o título é Ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do momento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, tudo para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai, em Teu nome, buscando o nosso conforto, o nosso esclarecimento, a nossa paz interior. Sabedores das nossas limitações morais, das nossas inúmeras atitudes inadequadas, estamos aqui com o único propósito, nos modificar. Se somos sabedores que estamos numa escola, que é o planeta Terra, façamos desse momento um momento de paz e de harmonia. Pedimos a Ti, Pai amado, que acompanhe-nos nessa jornada, deixando próximos a nós os bons espíritos, os nossos anjos guardiões, os nossos amigos que do mundo espiritual nos intuem e que muitas vezes nós ouvimos, mas não atendemos, enxergamos, mas deixamos de lado. Essa conduta muitas vezes nos coloca em verdadeiros abismos, como desta mensagem de Emmanuel que citamos agora há pouco. Façamos, portanto, o esforço de melhora. Procuremos, dentro das nossas atitudes, buscar se aproximar de todos os ensinamentos da mensagem de Jesus, que há 2000 anos trouxe para nós a certeza absoluta que nós precisamos conviver em harmonia e serenidade. Esteja, Pai amado, dentro dos lares de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, bem como daqueles que por algum motivo não puderam estar aqui conosco. Agradecemos essa oportunidade e pedimos a proteção e a intuição nesse momento de reflexão. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado, e que assim seja. Como nós falamos anteriormente, o nosso tema hoje fala sobre o dever. E a gente que sabe que estamos participando de um processo evolutivo, à medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que nós estamos tomando consciência de que nós somos seres imortais. Às vezes a gente fala desta forma e soa até estranho, mas muitos dos nossos irmãos não entendem, não compreendem que nós estamos numa jornada evolutiva. A gente precisa crescer moralmente, a gente precisa reforçar os nossos valores, a gente precisa aprender a dar valor realmente àquilo que existe. A gente precisa olhar para os nossos irmãos e entender que nós não somos melhores do que ninguém. No momento que a gente passa a entender essas nossas potencialidades, que a gente consegue enxergar essas nossas possibilidades, a gente descobre que pode realmente se modificar.
E essa vontade de se modificar, o Pai enxerga em nós, em cada gesto nosso. Hoje, a gente está aqui no planeta Terra, poderíamos estar em qualquer lugar, e aqui a gente encontra a oportunidade de trabalhar, a gente encontra a oportunidade de ajudar, a gente encontra a oportunidade de se realizar moralmente. A estrada é longa, os percursos são os mais diversos e nós fazemos opções. E aí, no momento desse entendimento, dessa reflexão, surge o nosso tema de hoje, o dever. O dever não no sentido de substantivo, não no sentido de verbo, não buscar uma classificação gramatical, mas buscar o dever como um grande aliado. Um aliado muito importante nessa nossa jornada evolutiva, porque muitas vezes a gente acha que nós somos munidos de muitos direitos e nos afastamos dos nossos deveres. E quando a gente fala em dever, como a gente sabe que a palavra dever já nos remete a um grupo de obrigações, muitas vezes a gente não quer ficar perto. E esses deveres, é porque a gente passa despercebido do nosso dia a dia, né? Esses deveres, eles estão conosco o tempo inteiro. É o dever profissional, é o dever como pai, é o dever como mãe, é o dever como trabalhador, como empregado, como empregador, é o dever no trânsito, é o dever nas relações sociais, é o dever como espírito imortal que nós somos. Esse dever que muitas vezes assusta as pessoas, porque quando a gente fala em dever, a gente já remete ao significado de obrigação. E muitas vezes, quando as coisas são apresentadas para nós na forma de obrigação, a gente ainda tem aqueles momentos onde a vaidade aflora, o orgulho fala mais alto e a gente não quer fazer, porque achamos muitas vezes que não são necessárias algumas condutas que são obrigatórias e que a gente não coloca em prática. Somos craques, somos muito bons na arte de enfatizar os nossos direitos. Falamos em alto e bom som. Tenho direito a isso, tenho direito àquilo, mas na hora que nós vamos nos atentar aos nossos deveres propriamente dito, nós nos afastamos. O certo é que a gente precisa entender de uma vez por todas que os nossos relacionamentos interpessoais sempre irão gerar deveres e direitos. Teremos os direitos conforme aquilo que nos realmente pertence e teremos os deveres a serem colocados em prática, porque as relações entre as pessoas sempre vão originar isso. E quando cada um de nós tivermos a consciência de que existem deveres nossos para com os outros e automaticamente irão ser gerados direitos, nós vamos conviver melhor. Se a gente tivesse esse entendimento desde o começo, quanta coisa deixaria de ter acontecido com a humanidade, né? Mas nós somos aprendizes, então é fundamental que a gente busque esse entendimento inicialmente dentro de nós. Vai chegar um dia, obviamente, que todo mundo vai aceitar isso, né? Todos nós iremos praticar as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Enquanto isso não chega, a gente vai buscar tentar conviver em paz, a gente vai tentar respeitar as pessoas, a gente vai tentar compreender e colocar em prática que nós somos todos diferentes. Pensamos diferentes, agimos de maneira diferente, temos opções diferentes, preferências diferentes. E quando a gente conseguir entender, dentro do campo da filosofia, que é a mãe de todas as ciências, a mãe de todos os pensamentos, que nós precisamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós, aí nós vamos conseguir ver melhor. Insistir nesse respeito é uma exigência de um espírito imortal como nós. A gente não pode ser alheio ao sofrimento de ninguém, a gente não pode ser alheio a ver um irmão nosso sendo submetido a situações vexatórias. Então a gente tem que insistir nesse respeito de maneira indistinta, seja quem for, aquele que pensa como nós ou aquele que não pensa como nós. Nós queremos expor as nossas opiniões, é um direito nosso. Não queremos também ouvir a opinião do outro, é um dever nosso. Precisamos entender de uma vez por todas que nós temos que ter esse papel. Uma sociedade que se diz civilizada é impossível de conviver sem deveres e obrigações. Antes, mas a gente se depara com tanta má vontade por parte de alguns, o que é que a gente tem que fazer? Jesus nos ensinou isso. A gente tem que persistir. Persistir na amorosidade, é fato. Tem alguns que gritam pelos seus direitos em alto e bom tom, e quando a gente vai observar esses que gritam em mais elevado som, são os que menos colocam em prática os seus deveres. Existem muitas obras espíritas que abordam esse tema. Eu pincelando algumas, preparando essa palestra nossa de hoje, para esse nosso momento de reflexão, peguei um livro do Leon Denis,
no livro Depois da Morte, que ele traz isso com muita riqueza, e ele fala para a gente numa linguagem muito simples, mas muito direta. Ele diz assim: o dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e na busca de sua prática, é fundamental. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o dever para com o Pai, para com o Criador. Depois disso, a gente tem o dever para consigo. A gente precisa entender isso, a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites, a gente tem que ter respeito conosco. A gente precisa saber governar as nossas vontades. Muitas vezes a gente deixa que as nossas paixões falem mais alto e a gente sofre de maneira assoberbada. Então, a gente precisa se cuidar. Ele também fala, Leon Diniz, que o dever de querer sempre aquilo que é útil. No momento que eu busco aquilo que é útil, eu me ajudo e ajudo aqueles que estão comigo. Cita também o dever profissional que exige o cumprimento das nossas obrigações, no respeito àquilo que foi acordado com qualquer instituição, pública ou privada. A gente tem que saber fazer com que as nossas funções sejam exercidas da melhor maneira possível. Eu não sou obrigado a ser o melhor profissional, eu não sou obrigado a ser o melhor pai, eu não sou obrigado a ser o melhor companheiro, mas certamente eu sou obrigado a tentar fazer o meu melhor, oferecer o meu melhor, me doar. Os deveres familiares, por exemplo, eles vão mostrar para nós que quando a gente consegue colocar em prática os deveres que são inseridos, que estão orbitando no núcleo familiar, a gente consegue facilitar a amorosidade. Uma família que consegue se manter dentro de um ambiente de respeito, de amorosidade, ela consegue muitos frutos. Você percebe como existem muitas formas de deveres e às vezes a gente não percebe, né? A gente não analisa, a gente não compreende, a gente não cumpre aquilo que foi acordado e aí a gente para um pouquinho, a gente estaciona. Nós não vamos regredir, mas a gente vai entender que a gente precisa colocar isso em prática para a gente poder evoluir, não só no campo intelectual, que é necessário, obviamente, mas principalmente no campo da moralidade. A gente precisa valorizar aqueles que possuem essas características de integridade moral, procurar se espelhar nestas pessoas e, ao mesmo tempo, sabermos que nós temos a capacidade de sermos exemplo para outras pessoas. Ser um bom exemplo é uma forma inequívoca de um grande dever. Procurar fazer o melhor é uma grande obrigação. Então, a gente consegue isso, a gente vai se sentir bem. Nós vamos entender que a realização das nossas obrigações, elas não são nenhuma situação vexatória. A gente vai conseguir realizar com amorosidade, uma situação que nos cause prazer. Então, cumprir os nossos deveres vai fazer com que a gente se sinta melhor. Voltando aqui ao aspecto do campo profissional que a gente acabou de citar, dentro do contexto que a gente vive dessa sociedade. Aquelas pessoas que, na segunda-feira de manhã, levantam com ânimo, e eu estou dizendo isso sem nenhuma demagogia, que levanta com ânimo, começou a semana, mais uma semana que Deus me deu, estas certamente vão passar pela semana de maneira muito tranquila. Mas aquele que se levanta do seu leito e vai para o banheiro e todas as suas atividades são pautadas na revolta, no desinteresse, na má vontade, e vai ficar embriagado, vai se afundar num pântano de grandes dificuldades e dores. Porque essa condição que a gente tem de cumprir as nossas obrigações de maneira prazerosa nos faz mais fortalecidos. E não só fortalecidos no campo espiritual, deixo bem claro isso. Fisicamente falando, a medicina nos mostra isso. Quem está equilibrado emocionalmente tem muito mais capacidade de encarar uma enfermidade física do que quem está desajustado. Quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente não está bem espiritualmente falando, qualquer enfermidade de menor proporção é capaz de nos derrubar. Quando nós estamos bem, parece que um campo que começa a nos proteger, literalmente. Então a gente precisa entender isso. A gente afirma as nossas obrigações, fazendo com que a gente se sinta bem, será muito, muito produtivo. Citando outra obra aqui para nós pensarmos um pouquinho, tem um livro do André Luiz chamado Sinal Verde, lá falando sobre o dever, ele diz assim: o homem cumpre os seus deveres com alegria. Ao cumpri-los com alegria, ele se torna alegria transformada pelo seu próprio dever. É aquela coisa, fazer aquilo com amorosidade. Ser pai, gostar de ser pai. Ser dona de casa e gostar de ser dona de casa. Ser um professor como eu sou e gostar de fazer o que faz. Isso aqui vai ser uma situação muito, muito favorável.
dentro do Evangelho de Jesus, nós temos uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele é muito cristalino na sua resposta, na sua colocação. E eu pensei uma parte lá do Evangelho para fazer essa leitura e a gente refletir. Ele diz assim, ó, o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Então ele mostra para nós o exercício da moralidade, do nosso crescimento como espíritos na condição de aprendizes, né? Na prática diária, não de grandes eventos, não é preciso isso. Muitas vezes a gente não vai procurar beneficência em grandes coisas, né? Ele reformou o lar dos idosos, ele doou uma ambulância para o postinho de saúde, ele construiu um abrigo. Se a condição financeira não permite nos fazer isso, não significa dizer que a nossa beneficência não é gigante, ela pode ser. Sabe como é que ela pode ser? Com o nosso ombro, com um sorriso, não deixar as pessoas se sentirem invisíveis, ser amigo na hora de ser amigo, não companheiro. Companheiro é qualquer um. Amigos são aqueles que realmente sabem dividir o fardo conosco no momento das maiores dificuldades que a gente vai se deparar ao longo da nossa existência. Leon Denis também cita sobre isso, né? Desse conjunto de obrigações que a gente pode colocar em prática, que a gente pode prescrever dentro do campo da moralidade, que é muito difícil colocar em prática, deixo bem claro isso, não é uma receita de bolo, mas a regra é essa, o homem deve conduzir-se pelas relações sociais que são colocadas, porque nós vivemos em ambiente coletivo, a gente precisa ter normas para serem cumpridas. Além destas normas, que são deveres, que são obrigações, as mais importantes são aquelas voltadas para a nossa formação moral. Porque o universo conspira. O universo, ele faz parte de um contexto e nós estamos inseridos nele. O dever seu não é igual ao meu. Os deveres são distintos. Cada um tem uma condição ou obrigação, conforme a sua condição, a sua necessidade. Mas uma coisa é certa, quando nós estamos conscientes que nós temos essas obrigações, de nós será muito mais cobrado. Essa condição espiritual que a gente se encontra hoje, ela é uma nítida resposta para esse tipo de questionamento. Né? Estou vendo aqui a Letícia com a criança dela ali. Um dever imensurável, que é o dever da maternidade. Ela não vai conseguir fazer com que esse espírito que está sob a sua responsabilidade faça exatamente o que ela quer. Porém, ela é responsável por orientar e por exemplificar. É um dever. Então, quanto maior o conhecimento que nós temos, maior a profundidade dos deveres será apresentado para nós. Esse compromisso, a gente assume lá no pacto espiritual. A gente assume lá no mundo espiritual. A gente acorda um monte de coisa. Ficou acordado que eu vou fazer isso, que eu vou agir desta forma. Muitas vezes a gente não consegue. E aí o que é que a gente tem que fazer? Lembrar, nós temos os deveres para conosco, temos os deveres para com o Pai, temos os deveres por aqueles que estão próximos de nós. Jesus esclareceu isso para a gente há 2000 anos, né? Jesus citou isso categoricamente para os seus evangelistas, né? O dever nasce na razão, como o filho nasce da mãe. Então, o dever nascendo da razão, isso aí nos permite concluir de forma muito categórica. Faça aquilo que tem que ser feito, dentro da moralidade. Tá? O Francisco está citando aqui que o grande pensador Kant, né, o Francisco que é filósofo, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, Francisco, está nos ajudando aqui, disse que o filósofo Kant já falava isso. Olha só que interessante, né? Então, a gente exige dificuldade para muitas vezes vender facilidades. Então, eu não posso me exibir das minhas relações com relação em matéria de consentimento ou de negação. Por quê? Porque em relação aos deveres, os sentimentos vão falar sempre. É muito fácil eu colocar em prática obrigações morais que atingem aqueles que eu amo. Pega lá o Miguel, Miguel, tem que amar o teu próximo. Aí ele coloca no rol dos próximos a esposa, os filhos, os netinhos. Assim não. Assim é muito fácil. Assim é muito queijo com goiabada. Tem que ser uma coisa mais, vamos dizer assim, desafiadora. Miguel, que tal você amar o seu desafeto? Que tal você ajudar aquele que te caluniou? Que tal você perdoar aquele que te passou para trás? Esse dever moral é o que se fala em relação aos sentimentos.
E os sentimentos podem ser sentimentos de amorosidade, mas infelizmente também pode ser um sentimento de imperfeição moral, né? E muitas vezes a gente é impelido a esses tipos de interesses, né? São interesses materiais, são as nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E essa batalha é diária. E ela acontece aonde? Onde é que é esse campo de batalha? No trabalho? É na família? É na rua? É no trânsito? Sabe onde é que acontece essa maior batalha? Sabe onde é que ela acontece de uma maneira muito intensa? Essa batalha acontece dentro de nós. E ela é muito, muito desafiadora, porque a batalha que acontece dentro de nós, quem é que mais fala alto? O nosso livre-arbítrio. Então, sob o que a gente chama de aguilhão da consciência, a gente vai fazer algumas coisas. Mas o que define mesmo são as nossas vontades. Então, temos a consciência, que é o nosso mais implacável vigilante, temos leis divinas gravadas aqui na nossa consciência. E aí, a nossa consciência ela vai nos advertir, a nossa consciência vai nos sustentar moralmente, mas, muitas vezes, o que é que eu faço? Eu me torno surdo aos, aos, aos ensinamentos que chegam até a mim. Eu fecho os meus olhos para as mensagens que porventura sejam escritas e que estão lá na minha frente. E aí o que é que acontece? Eu vou ter vitórias e vou dizer que foram minhas. Eu vou ter derrotas e vou culpar o meu obsessor. Isso é muito comum, principalmente quando o sujeito é espírita, né? Essa vitória foi minha, mas por que não deu certo? Rapaz, eu acho que foi um espírito obsessor que não deixou que acontecesse isso. Deixar bem claro, portanto, que vitória e derrota vai fazer parte da nossa vida. Elas vão ser percebidas pelos nossos amigos espirituais, bem como serão alvos de alegrias e tristezas dos nossos desafetos. A gente precisa, portanto, fazer essa transformação. E essa transformação que a gente fala tanto dentro da doutrina espírita, ela não é fácil, né? Porque os resultados da nossa transformação moral, eles são demorados. Mas eles podem dar sinais. E como é que esses sinais podem ser dados? Os sinais das nossas transformações, eles ocorrem nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E não precisa de aplauso, não precisa de repressão de ninguém, não precisa de nenhuma ação externa. Tudo acontece dentro dos nossos mais íntimos desejos. A gente tem que procurar fazer isso. Vamos sofrer influências? Certamente. Na hora do cumprimento dos nossos deveres, iremos ter influências espirituais e teremos também influências do campo terreno. E aí o que a gente faz? A gente vai ter que continuar essa luta, tentando sempre pautar as nossas condutas no dever moral. E as tentações? Vão bater a nossa porta todos os dias. E qual é a porta mais larga? A porta mais larga é a do erro. A porta mais larga é a da falta de compromisso. E ela nos convida diariamente. E aí, essa batalha que a gente pensa que tá participando junto com outros, ela não é uma batalha com muitos envolvidos. Essa batalha é uma batalha solitária, né? E o nosso maior inimigo são as nossas paixões, que muitas vezes são desenfreadas, a gente não consegue dar um limite às nossas condições, porque a gente já traz muitas mazelas mesmo, e a gente precisa tentar freá-las, a gente vai conseguir somente partindo de uma condição. Eu quero me modificar, né? Lá vem a filosofia de novo, que é um dos suportes da nossa doutrina, né? Vamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Já diziam grandes pensadores no passado. E qual é o antídoto? Se a gente está vendo que é uma batalha, se a gente estiver ferido, como é que a gente vai se curar? Qual é o antídoto que a gente pode citar novamente essa colocação filosófica, né? Nos conhecer o melhor possível. Porque quando a gente consegue nos conhecer, nós vamos vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. No mesmo capítulo do Evangelho, o Espírito Lázaro traz, dentro daquele texto que eu disse para você que ia pensar algumas partes, o Espírito Lázaro traz assim: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então ele deixa bem claro os nossos limites, né? A gente ouve muito, desde criancinha, uma frase assim: a minha liberdade termina quando começa a sua. É uma frase que a gente fala muito quando criança, né? O seu limite é aqui, mas ela tem uma profundidade muito grande, né? Espiritualmente falando, ela tem um grande entendimento. Dever moral, ele tem que existir em qualquer relação humana, das mais simples às mais complexas, né? E a principal pauta que a gente tem que colocar na nossa vida é: vamos evitar fazer o mal e vamos fazer o bem, o que a gente mais puder fazer. Então, evitar fazer o mal
e fazer sempre o bem. Só evitar o mal não é suficiente. Essa postura Jesus teve. E a gente fala que Jesus não é o nosso modelo e guia. Bom, se Jesus é o nosso modelo e guia, a gente tem que fazer isso. É isso que ele espera de nós. Todos nós, ignorantes ou instruídos, pobres ou ricos, abastados em saúde ou enfermos, iremos sofrer pelos mesmos motivos. Sempre foi assim e não vai mudar. A depressão bate à porta do pobre, do rico, do jovem, do adulto, da terceira idade. E o que é que a gente tem que fazer? É resumo da nossa condição espiritual, analisar todos os contextos, refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso crescimento moral, o que é que nós fizemos. Lembrar de Santo Agostinho, né? Faz a tua contabilidade diária, ao deitar no teu momento de descanso, verifica o que é que tu fez, repete os bons atos, esquece os maus atos, reconsidera, retifica condutas, refaz, repensa. Então, os grandes espíritos deixaram muitas e muitas dicas para nós. Muitas vezes a gente não se fortalece, por quê? Porque a gente não busca aprender isso. Se a gente procurasse aprender isso e soubesse distinguir qual o momento que a gente tem que ceder ou o momento que a gente tem que lutar, a gente está bem. Eu estou verificando, por exemplo, eu tenho 56 anos e estou assistindo a sociedade brasileira passar por um momento de grande preocupação. Eu não vou esconder isso de ninguém, né? Nós vivemos um momento de grandes conflitos psicológicos, filosóficos, situações que nos trazem a preocupação. E aí, numa hora dessa, a hora não é de lutar, a hora é de ceder, a hora de ombrear, a hora não é de brigar, a hora não é de discutir. A gente tem tanta coisa importante para fazer. Então, quando a gente diz assim, nós precisamos aprender o momento de ceder e de lutar, é hora de todos nós cedermos um pouco, né? Em nome de uma paz, em nome de uma tranquilidade que todos nós sabemos que merecemos, né? E a gente pode fazer isso a partir do nosso lar, começar dentro da nossa casa. O nome desta casa espírita é maravilhoso, né? Nosso lar. Grande lugar para que a gente possa buscar as nossas transformações. Quando a gente cumprir esse papel, quando a gente entender da necessidade que nós temos de amar a Deus e amar as criaturas como nós mesmos, os nossos problemas vão diminuir consideravelmente. E aí o que, é que a gente vai deixar de fazer? Deixar de ser juiz. A gente acha que tem o direito de julgar, quando na verdade a gente tem o dever de não julgar. É assim que a gente tem que entender. O problema é esse, um só tempo, juiz e ao mesmo tempo escravo da sua própria causa. Eu julgo atos que são muito próximos do que eu penso e eu condeno no outro. Porém, descarto qualquer possibilidade de você me julgar por aquilo que eu acabei de te condenar. É muito fácil ser pedra. O difícil é ser a vidraça. E a gente precisa corresponder a, no mínimo, uma condição de sobriedade na hora que vai fazer qualquer tipo de colocação ou de julgamento. Não temos o direito de julgar ninguém. Temos o dever de não julgar. Então, a gente precisa lembrar que os nossos deveres são outros. O dever de amar, o dever de se resignar, o dever de praticar a empatia, o dever de ser caridoso, o dever de ser solidário. É isso que a gente precisa. O dever se engrandece de uma maneira muito elevada quando tudo que a gente vai fazer na condição de obrigação se tornar prazeroso para nós, porque a gente cresce moralmente. Deus jamais vai deixar de acreditar em nós. Por mais que a gente se distancie do que ele ensina, Deus vai sempre acreditar em nós. E ele não espera que neste momento dessa vida a gente saia daqui perfeito. Não vai fazer isso. Mas ele espera que a gente tente fazer o melhor de cada nós. Cada dia a gente tem que tentar fazer o melhor. Tentar ser o melhor, se doar. Porque é tão difícil a gente cumprir os nossos deveres, mas Deus confia em nós. Jesus, nosso irmão querido, né? O nosso mestre, confia em nós. Então a gente precisa fazer isso. Por que é tão difícil, então, cumprir os deveres? Por que é tão difícil para nós colocar em prática aquilo que a gente sabe que tem que fazer? Temos duas razões. A primeira tem a ver com os nossos sentimentos, né? Por quê? Porque na ordem dos sentimentos, muitas vezes o dever é colocado em segundo plano, porque fala mais alto dentro de mim as minhas paixões, os meus desejos. Então, fica muito difícil, porque o lado sentimental fala muito alto. Então, isso aqui é uma das possibilidades, uma das razões. A segunda é quando a gente, por estar entregue ao nosso livre-arbítrio, começa a escolher entre o certo e o errado, entre o fazer e o não fazer, fazendo opções erradas. Então, o livre-arbítrio e quando a gente deixa o sentimento falar mais alto do que a própria razão.
A nossa condição deve entender isso. O nosso dever moral se expande, ele espera de nós uma grande modificação nas nossas condutas. Se você, meu irmão, já está colocando em prática isso na sua vida diária, parabéns para você. Porque o Evangelho ele é categórico. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro, o dever tem início e tem a exigência. Depois que você começa, você vai ter que colocar isso em prática. Se a gente pegar o item 7, lá do capítulo 17 do Evangelho, está lá bem claro, diz assim, ó, o dever tem início quando ameaçamos a felicidade ou tranquilidade do próximo e termina no limite que interferimos na livre escolha do outro. E muitas vezes a gente faz isso. A gente não pode achar que temos o direito de fazer algo porque o outro está numa situação de dificuldade. Ah, mas ele cometeu um grande erro. Pô, isso não me dá o direito de tripudiá-lo. Ele cometeu um ato de insanidade, coisa totalmente errada. Isso não me dá o direito de fazê-lo. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente confunde. A gente confunde a obrigação social com a obrigação moral. Obrigação social e dever moral são coisas distintas. O ideal é que as obrigações sociais que a gente tem que colocar em prática sejam feitas com amorosidade. E isso aqui é bom. Agora, se a gente prestar atenção nas nossas atitudes, se a gente procurar filtrar os nossos sentimentos, a gente vai entender que tudo que a gente fizer, qualquer gesto com amorosidade, vai valer a pena. Tudo aquilo que eu fizer distante dessa condição amorosa que Jesus nos ensinou, nenhum valor ela vai poder. Não vai existir. Então, a gente precisa amar o dever, qualquer que seja ele, e a gente não pode achar que executar as nossas obrigações é algo que vai nos crucificar. Passamos a vida inteira fazendo algumas atividades que nos perseguem. Anos e anos estudando. Odeio estudar. Anos e anos trabalhando. Odeio trabalhar. Anos e anos convivendo em família. Odeio ficar em casa. Eu lamento informá-lo que você perdeu a oportunidade de uma reencarnação inteira. Então, quando eu consigo converter o meu trabalho em alegria, esse trabalho alegre vai me tornar alegre. André Luiz fala isso. Quando o trabalhador age de forma alegre, o trabalho transforma em alegre o próprio trabalhador. O convite ao bem sempre foi colocado para nós, é porque a gente fecha os olhos. A prática do dever moral sempre teve à nossa disposição, sempre nos acompanhou. Muitas vezes a gente percebe, fecha os olhos, a gente ouve, tapa os ouvidos. Alguns foram chamados, né? Muitos foram chamados, né? Jesus chamou muitos, mas nem tantos foram ao seu encontro, né? Por quê? Pela ignorância, pela dureza do espírito que ainda não se encontrava em condições de perceber. Hoje não, hoje a gente já tem consciência, nós que estamos aqui reunidos numa noite de quinta-feira, que através do dever cumprido a gente encontra uma paz interior, a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima de Deus. A gente fala tanto em buscar a paz interior e a paz interior ela passa por esse caminho. Tem um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, do autor Caiba Schutel, que diz assim: o homem que cumpre o seu dever a nada fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele aquilo que ele não pode fazer. Olha que coisa maravilhosa. Eu faço aquilo que eu posso fazer. E aí eu tenho a certeza absoluta que aquilo que é impossível para eu executar, o Pai vai estar perto de mim. Então, quando o Schutel fala isso, ele diz assim, olha, faz tua parte. Você não é capaz de fazer tudo, mas aquilo que você não for capaz, você não vai estar sozinho. Então, beneficência tem que ser diária. Mas como? Nas coisas mais simples. Num sorriso. Num sorriso. O caminhão do lixo passou recolhendo o lixo na tua rua. Uma profissão tão digna quanto a do lixeiro. Imagina uma sociedade sem eles. Dá um sorriso para ele, dá um bom dia, um lanche se for necessário. Mas cumprimenta, não deixa que ele passe invisível. Isso é dever moral. Isso não é obrigação social, é dever moral. E é isso que tem que estar dentro dos nossos corações. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia conseguir viver melhor. Se a gente aprendesse, por exemplo, é hora de você calar. Mas eles estão querendo que eu seja indiscreto, que eu fale, que eu reclame, que eu critique. Saiba calar. Calar no momento que as pessoas esperam de nós a indiscrição. Isso é uma grande sacada. Segurar o impulso que eu tenho de irritação quando normalmente as pessoas esperariam que eu explodisse numa atitude irracional e eu conter os meus impulsos, né? Isso é maravilhoso, isso aí é um passo de cada vez, não é o tempo todo que a gente vai conseguir fazer isso. Já pensou? Muitas vezes você é questionado, eu lembro do meu sogro,
quando vivo, ele me contava as histórias repetidamente. E aí os filhos dele, meus cunhados, falaram assim, mas você tem paciência de ouvir as histórias do nosso pai? Ele já contou essa história para você quantas vezes? Eu já perdi a conta. Mas por que você faz isso? Porque ouvir como se fosse a primeira vez é um dever que a gente tem que ter com essas pessoas que já viveram tanto, né? Não tem mais experiências novas. E daqui a pouco, né, Miguel? Somos nós que vamos estar com as histórias repetidas. E nós vamos querer muitas pessoas nos ouvindo, né? Então a gente precisa entender essas coisas. Se a gente puder conseguir guardar essa condição de agir com prudência, de contar até 10 na hora que a gente está com muita raiva, de segurar um pensamento, mesmo sabendo que você está com a razão, ou achando que está, segurar. Isso é uma forma de dever moral bem cumprida. Então, a gente pode fazer muita coisa. Dentro da caridade, por exemplo, a gente pode cumprir o nosso dever de uma maneira muito forte, né? Edificar a sociedade é um dever moral, é caridade, sem dúvida, é caridade. Então, quando a gente passar por essa situação, a gente vai crescer. Tem uma passagem nos evangelistas que o pai de João, quando era novinho, né, do apóstolo João, de nome Zebedeu, pediu a João para ir para uma determinada cidade para fazer um trabalho para ele. E ele chegou para Jesus, o João, né, triste, porque sabia que Jesus ia fazer as suas caminhadas, ia pregar, e ele gostava muito de ouvir Jesus, mas ele não conseguia esconder o seu descontentamento, porque Zebedeu, que era o seu pai, tinha pedido para ele numa cidade ao lado, né, lá no povoado, próximo. E Jesus, com a sua capacidade de sensibilidade imensurável, disse assim, João, o que é que você tem? É porque o meu pai está querendo que eu vá até um povoado distante, eu vou ficar longe, e eu não queria ir, mas ao mesmo tempo eu tenho o dever de atender o meu pai. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, vá fazer o que ele tem que ele lhe pediu, cumpra a sua obrigação. Aí João foi, passou uns 3, 4 dias distantes. Quando ele voltou, ele ainda estava com a cara emburrada, né? E Zebedeu notou isso. E Jesus se aproxima de João e falou assim, você viajou, você cumpriu o dever para com seu pai. Você cumpriu o dever para com Deus. Você atendeu seu pai. Então tire esse semblante de tristeza. E aí o João entendeu a mensagem de Jesus, começa a sorrir e Zebedeu fica bem porque ele estava sentindo João muito contrariado. E aí, no final, Jesus fala assim para ele, ainda que sejam difíceis os momentos de atender os deveres, a gente tem que cumprir, porque o dever de permanecer alegre em relação àqueles que te amam é uma obrigação que você não pode deixar passar. Às vezes as pessoas estão com problemas, mas a gente não pode transferir os nossos problemas para os outros, né? Então, esse companheiro Jesus, né, o companheiro da Boa Nova, mostra para João, olha, sinta-se contente porque você teve a oportunidade de cumprir o seu dever. Quantos queriam cumprir as suas obrigações e não conseguem passar? Então, nesse gesto, o que é que Jesus fez? Tranquilizou o coração do velho Zebedeu, mostrou para o apóstolo João como é que deveria se comportar. E o João compreendeu que quando a gente cumpre a vontade de Deus, através, por exemplo, das exigências do nosso Pai, tudo se dá da maneira mais tranquila possível. A gente não pode entristecer as pessoas que nos amam, mesmo que a gente esteja envolvido numa série de problemas. No momento que eu consigo praticar essa conduta, esse valor moral, eu trago para mim princípios estabelecidos lá atrás, que estão gravados na minha consciência, que eu não consegui ainda desenvolvê-los, mas que certamente a execução do meu dever, ele vai se exteriorizar da melhor maneira possível, vai ficar muito claro. O nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala, a gente consegue perceber quando aquele que está perto de nós está com algum problema. E a gente se recolhe muitas vezes, ou então se fecha para a ajuda do outro, ou se esquiva da obrigação de ajudar aquele que está precisando. E quando eu digo da obrigação de ajudar, não é apenas aquela caridade material, não é aquela que a gente possui alguma coisa e pode dar. Não. A roupa que a gente não usa mais, que está esquecida lá no guarda-roupa, ou que a gente aumentou alguns quilinhos e que não serve mais para nós, ela tem que ser doada. O pão que sobrou à nossa mesa, ele tem que servir para alguém. Então, aquilo que é de útil para o outro, quando a gente doa, ele vem em muito maior proporção. E aí a gente vai entender o seguinte, caridade material é necessária? Lógico que é. Tem muita gente que precisa dessa caridade material em momentos difíceis. Uma família que está com o seu responsável pelo sustento desempregado, ele vai gostar muito da caridade moral, lógico que vai,
mas a caridade material naquele exato momento ela é muito importante. Então, ele precisa do lado material, a gente precisa usar a nossa condição se pudermos fazê-lo, mas ele precisa de uma frase que reconforte, ele precisa de uma leitura renovadora, ele precisa da bênção de uma prece, ele precisa sentir o nosso calor humano. É isso que ele vai precisar. E quando a gente tem essas ações espontâneas, de forma fraterna e amorosa, Jesus enxerga isso perto de nós e povoa a nossa casa com boas energias, né? Os menos felizes, eu não gosto de usar o termo infeliz, eu gosto de falar dos menos felizes, porque nós fomos criados para sermos felizes. Aqueles que não estão gozando ainda dessa possibilidade de uma felicidade relativa, ainda vão conseguir, porque é esse o nosso destino. E aí, nessa etapa, o que é que a gente tem que fazer? Se possível, socorrê-los, né? Precisamos da caridade de uns para com os outros. Nós precisamos uns dos outros. A gente precisa se doar. E para finalizar, e não menos importante, gostaria de lembrar aqui um trecho maravilhoso que a gente encontrou e que a gente gostou de tanto que a gente pensou para trazer para vocês e fechar a nossa conversa de hoje. Diz assim: caridade sem tributos e gratidão. Caridade sem orientação de virtude. Caridade como saúde da alma. Caridade como hábito justo. Caridade como inalienável obrigação. Espero que nessa nossa conversa, esse momento de reflexão, eu tenha conseguido tocar o seu coração e dizer que de tudo que a gente conversou aqui, nada partiu de mim. Eu sou um simples carteiro. Essas mensagens elas vêm de onde devem vir e a gente precisa aproveitá-las, né? Porque esses momentos que estamos vivendo hoje, eles exigem de nós essa serenidade, esta paz interior, esta necessidade constante de colocar em prática esse dever moral, não uma obrigação social. Amar o próximo não é obrigação, é um dever moral. Vamos orar? Em seguida, abriremos para que a gente possa ouvir as perguntas, as colocações, como a gente sempre faz aqui, que isso é muito produtivo. Senhor Deus, Mestre Jesus, a palavra que resume a sensação desse instante é gratidão. Gratidão por ter conhecido uma doutrina que esclarece, gratidão por estar aqui junto desses irmãos, mesmo que à distância, mas que o pensamento nos aproxima. Gratidão por saber que os ensinamentos de Jesus, bem como os exemplos que deixou para nós há 2000 anos, são a fonte viva da nossa existência. Gratidão por sabermos que os bons espíritos estarão sempre conosco. Gratidão pelos nossos lares, gratidão pelo pão de cada dia, gratidão por ver a ciência avançando e oferecendo vacina para todos os nossos irmãos. É motivo de muita alegria saber que nós estamos passando por um momento de dificuldade, mas que o Senhor sabe o que a gente tem que passar, o Senhor sabe as soluções que devem ser colocadas, e sabemos, nesta condição, que essa nossa nau não está sem comando. Jesus está no comando, Deus está perto de nós o tempo inteiro. Abençoa-nos, Pai amado, a todas as pessoas que aqui estão, estendendo para o lado de cada um essa semente de amorosidade, edificando a moralidade, a amorosidade e a paz de cada um de nós. Para aqueles nossos irmãos que não estão aqui presentes, estenda os seus braços. Para os nossos irmãos que estão enfermos, vítimas das mais diversas doenças nos leitos hospitais, estenda os vossos braços. Para aqueles que trabalham diuturnamente na área da saúde, estenda os vossos braços. Para aqueles que estão sem um leito, para aqueles que estão sem um teto, para aqueles que estão envolvidos no mundo das drogas, da prostituição, para aqueles que estão em conflito com suas famílias, estenda os vossos braços. Muito obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. É com você, Miguel.